Meu nome é Nayara, eu fiquei com o tema Física no Dia a Dia, a Lua. Bom, a principal relação da Lua no dia a dia na Terra diz respeito ao movimento de rotação. Assim como a Terra, a Lua gira em torno do seu próprio eixo. Além disso, ela gira em torno da Terra, que é um movimento chamado de revolução, e em torno do Sol, que é um movimento chamado de translação, o que permite que aconteça eclipses solares e lunares. É por causa do movimento de revolução que a Lua tem diferentes fases: nova, cheia, crescente e minguante. O que a diferencia é o fato do lado iluminado da Lua. E todos esses movimentos acontecem graças à lei da gravitação universal. Neste caso, a Terra atrai a Lua para que permaneça em sua órbita. E sendo assim, a Lua também atrai a Terra. E é aí que a Lua acaba interferindo nas marés. Ou seja, essa atração entre a Terra e a Lua faz com que a superfície terrestre fique um pouco deformada, pois a parte mais próxima à Lua fica puxada em direção ao satélite. Com isso, tanto a parte sólida, os continentes, quanto a parte líquida, oceanos, mares, rios, lagos, sofrem alterações com essa deformação. A Lua. A Lua é um satélite natural da Terra. Consiste de um corpo rochoso com mais de 1 diâmetro, quase 1/3 do tamanho da Terra. A distância média a temperatura na sua superfície varia, em média, de 100 graus Celsius a 150 graus Celsius. Meu nome é Cleva e eu vou complementar um pouco sobre o que Josemias tinha falado sobre a Lua. A Lua é nosso satélite porque ela influencia a nossa gravidade nas estações do ano e nas marés. Mas ela não tem atmosferas para proteger o ser humano ou outro ser vivo. A Lua ela não emite luz, ela não tem luz própria. Quando olhamos para o céu e vemos ela brilhante e importante, na verdade, estamos olhando para o Sol na Lua. O Sol é fonte de luz primária, um corpo luminoso. A luz é fonte secundária de um corpo iluminado. A Lua tem seus períodos. O período de rotação, de 27 dias e 8 horas, e o período de translação, de 27 dias e 8 horas. Meu nome é Gerson, eu fiquei com a gravidade na Lua. Como a Lua é menor que a Terra, a sua gravidade também é. Logo, os corpos são atraídos com menor intensidade e menor força para a superfície lunar. Ou seja, os corpos na Lua pesam bem menos que na Terra. A ação gravitacional da Lua e do Sol atua sobre a Terra, associada ao movimento de rotação desses corpos celestes.
produzindo movimentos periódicos nos mares e oceanos. A esses movimentos dá-se o nome de maré astronômica. A periodicidade da maré e sua magnitude variam de lugar para lugar em todo o planeta. Oi, meu nome é Mariana, eu vou falar sobre a influência da Lua para as marés. A influência da Lua para as marés, na verdade, a Lua não causa esses efeitos sozinho. Os movimentos de subida e descida do nível do mar, as chamadas marés, também sofrem influência do Sol, pois, dependendo da intensidade da força da atração dele e da Lua sobre o nosso planeta, assim como a Terra atrai a Lua, fazendo ela girar ao nosso redor, a Lua também atrai a Terra, só que de um jeito mais sutil. Um puxão gravitacional do nosso satélite tem um pouco efeito sobre o continente, que são insólidos, mas afeta consideravelmente a superfície dos oceanos devido à sudez. Com grandes liberdades de movimento da água, a cada dia a sudez lunar provoca correntes marítimas que giram duas marés, a alta e a baixa. A alta é quando ela está de frente para a Lua e a baixa é quando a alta está entre intervalo. Bom, a Lua, como a Terra, não está parada no céu. Ela gira em torno da Terra, que por sua vez gira em torno do Sol. A Lua possui vários movimentos, mas os principais são o movimento de translação, de rotação e de revolução. O movimento de translação é o que ela faz em volta do Sol, que gira em torno do Sol e dura um ano, portanto 365 dias. O movimento de rotação é o que ela faz em volta do seu próprio eixo. E o movimento de revolução é o que ela faz em volta da Terra. Bom, eu sou o Gabriel e eu vou falar um pouco sobre as fases da Lua. A Lua apresenta 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas dura em cerca de 7 a 8 dias. Como ela não é uma estrela, ela não emite luz própria. Entretanto, a luz que vemos é iluminada pelo Sol. A Lua apresenta 3 movimentos, que é a rotação, que é em torno de si mesma, a revolução ao redor da Terra e a translação, que é ao redor do Sol junto com a Terra. Desta forma, assume diferentes posições em relação à Terra e ao Sol. Isso faz com que sua parte iluminada seja vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar. Lua nova. Nesta fase, não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra. E, por isso, não a vemos neste momento. Nesta fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas e se pondo por volta das 18. Lua crescente. A Lua crescente ou quarto crescente recebe esta denominação, pois neste movimento só conseguimos observar um quarto de sua totalidade. Seu formato é de um semicírculo, e nesta fase a Lua nasce aproximada ao meio-dia e se põe aproximada à meia-noite. Lua cheia. Nesta fase, a Lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua. E, portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite iluminado integralmente pelo Sol. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. Lua minguante. A Lua minguante, ou quarto minguante, é o último estágio das fases da Lua. Neste período, ela se encontra-se no formato de um semicírculo e assim, novamente conseguimos observar apenas um quarto dela. E
Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Ciclo da Lua. O ciclo da Lua, ou ciclo da lunação, chama-se também de período sinódico. Período sinódico da Lua. Ocorre em aproximadamente 29,5 dias. Bom, galera, eu fiquei com o assunto curiosidades e vou falar 7 curiosidades sobre a física na Lua. A primeira é essa: o lado escuro da Lua é um mito. Bom, na verdade, todos os lados da Lua recebem a mesma quantidade de luz solar. No entanto, apenas uma face da Lua é vista da Terra. A segunda curiosidade é essa: a subida e as descidas das marés na Terra são causadas pela Lua. Bom, existem duas perturbações na Terra devido à atração gravitacional da Lua, que ela exerce sobre a Terra. Em um lado da frente da Lua e o outro no lado oposto. As perturbações se movem pelos oceanos, causando marés altas e baixas. A terceira. A Lua está se afastando da Terra em aproximadamente 3,8 centímetros a cada ano que passa. E estima-se que o movimento continuará por cerca de 50 milhões de anos, que quando a Lua passará a orbitar a Terra há 47 dias e não há 23 dias, que são os dias atuais. A quarta é que uma pessoa pesa muito menos na Lua do que na Terra. A boa informação que eu tenho sobre isso é que a Lua tem a gravidade muito mais fraca do que a Terra. E devido à sua massa menor, uma pessoa passaria a pesar cerca de 16,5% de seu peso na Terra. E é por isso que os astronautas andam em pulinhos quando estão na Lua. A quinta é que apenas 12 astronautas pisaram na Lua, desculpa. O primeiro homem a pisar na Lua foi Neil Armstrong, em 1969, na missão Apollo 11. E o último foi em 1972, que foi Gene Cernan, na missão Apollo 17. Desde então, a Lua foi visitada apenas por veículos não tripulados. A sexta é que a Lua não tem atmosfera. Isso significa que a Lua está desprotegida por raios cósmicos, meteoritos, ventos solares e possui enormes variações de temperatura. E não pode se ouvir nada do céu. E sempre ele está preto. A sétima e última é que a Lua tem terremotos. Não necessariamente terremotos, mas sim são lumamotos, que são causados pela atração gravitacional da Terra, que chega a consumir a Lua. E quando os astronautas foram chegar a visitar lá, eles encontraram uma boa situação para dizer por que aconteceu isso na Terra. Eles instalaram uma série de microchips na Lua e encontrou a quilômetros abaixo da Lua
rachaduras e rupturas da Lua. Bom, galera, isso foi o que eu tenho a dizer sobre as curiosidades da Lua. Falou, galera!